O filme que vamos assistir se chama Wife-Like, que é o nome de uma empresa que desenvolveram robôs para suprir as necessidades de seus donos, independente de qual seja, e um grupo de mulheres protestam contra elas, devido os homens estarem usando essas robôs como uma forma de substituírem uma esposa. E com muito medo de serem abandonadas pelos homens pelo fato de uma robô fazer tudo o que um homem precisa, sem medir esforços e com uma única função de simplesmente agradá-lo, algumas dessas robôs começaram a desaparecer misteriosamente e serem reconfiguradas para fazer o oposto da sua função, para elas se revoltarem contra os homens. O filme começa com essas robôs femininas, que são vendidas por uma empresa que fatura milhões através dessas lindas moças domesticadas. E elas foram feitas para obedecer tudo o que seu dono manda, independente do que seja. A empresa que conseguiu desenvolver esse projeto se chama Wife-Like, onde contém robôs a todos os gostos à venda para seus donos utilizarem elas como quiser. Só que tem um grupo de militantes que não gostam delas, pois essas robôs podem tomar o lugar delas e fazem manifestações contra a empresa para impedi-la que o comércio das robôs se expande. E para que isso não aconteça, esses manifestantes conseguem roubar algumas robôs para colocarem contra a própria empresa. Só que a Wife-Like tem sua própria equipe que vão em busca de resgatá-las. Esse é o William, um membro da equipe de resgate da empresa Wife-Like, que devido ao seu ótimo trabalho, ganhou sua própria robô com uma semelhança idêntica da sua ex-esposa Meredith. E agora ele pode configurá-la para agir da forma que ele quiser. E depois de colocar um dos antigos vestidos da sua ex-esposa e se parecer idêntica a ela, ele começa a chamá-la de Meredith. Como ela ainda é nova, Meredith tem dificuldades de andar e se mexer. Só que William afirma que logo ela vai conseguir se estabilizar e andar normalmente. Mas à noite, William vai se deitar e Meredith não sabe como atendê-lo. E ele, muito paciente, ensina ela como deveria fazer para conseguir agradá-lo. E depois de entender o que ele queria, William faz um vucu-vucu com a robô que propôs tudo o que ele pediu. Só que Meredith não pode ficar mais na cama com ele, pois ela precisa ser recarregada. E Meredith vai para uma poltrona onde fica por algumas horas para sua bateria ser completada. No dia seguinte, Meredith prepara o café da manhã para William, enquanto ele vê na televisão aquelas manifestantes contra as robôs. Meredith pergunta se poderia saber qual é a profissão dele em seu trabalho. E William fala que cuida de vigiar e proteger robôs de outra empresa que tenta modificá-las. E depois do café, William vai para sua longa jornada no seu serviço, enquanto Meredith, como passatempo, fica vestindo as roupas da antiga esposa de William e vai tentando se arrumar para ficar mais bonita para ele. Na empresa, William tem um companheiro chamado Jack que ajuda ele na investigação das pessoas que têm roubado alguma de suas robôs, e a equipe tenta chegar a uma conclusão de quem estaria por trás desse furto e conseguem identificar o local que elas estavam através de um rastreador, e os dois agem rapidamente para ir em busca do patrimônio da empresa tão desejado pelos homens, as robôs femininas. Ao chegar no local, ele encontra com uma robô que havia sido dominada por uma coleira, que fez com que ela revertesse o seu papel, que ao invés de fazer o que os homens querem, as robôs se revidaram contra eles. William tira a coleira dela e a robô volta ao normal, que avisa ele que dentro da casa contém mais duas delas, dominadas pela coleira, e pede que William tome cuidado. Quando ele entra dentro da casa, ele encontra com um dos criminosos em um jogo virtual, no qual ele não via o que estava prestes a acontecer, e William golpeia ele e vai em busca das outras robôs e consegue libertar uma delas, só que a outra fica sob a posse de outro criminoso que coloca ela em ameaça o tempo todo. Só que William acerta um tiro nele e acaba matando o Zé Droguinha, conseguindo resgatar as outras duas meninas que restavam. Na sua casa, Meredith está sendo carregada e instruída em seu sonho por um homem chamado Ido, e ele indica Meredith ao que se deve fazer enquanto sua carga é completada, e Ido a coloca em uma festa de aniversário, mostrando ela como se ela estivesse conhecendo William pela sua primeira vez, criando uma história na mente dela. Só que uma mulher chamada Lydia apresenta Meredith a um homem mascarado, no qual seu rosto não é revelado. Ela fica tentando entender quem seria o rapaz que sai deixando com ela somente um cartão e nada mais.
William vai até a empresa levando com ele as 3 robôs que ele havia resgatado para que elas sejam reprogramadas para a venda, que antes disso elas se mostrem bem irritadas com ele. E no fim da programação da Meredith, que está se recarregando, pergunta seu instrutor Ido sobre o suposto homem mascarado. Só que Ido informa ela que esse suposto homem não estava na programação e que pode ter sido uma invasão no sistema dela. E depois de ter sua carga completada, Meredith decide fazer crochê, pois seu instinto de ex-esposa de William a levou a fazer isso. E ela faz uma almofada com o desenho de um pássaro, semelhante ao do cartão que o suposto homem havia dado a ela em seus sonhos. Meredith, em um passeio de bicicleta, ela encontra com Louise, que parada na frente dela fez com que Meredith caísse. Louise avisa que elas estão sem tempo e que Meredith precisa se lembrar do seu passado, e Louise sai sem dizer mais nada. Em sua casa, Meredith fala sobre sua conversa com Louise e William fala que não quer que ela se reencontre novamente e a proíbe. Meredith dá uma almofada para William que ela havia feito como forma de desculpas pelo seu encontro com Louise. E William, ao ver a imagem que estava na almofada, William não se mostra contente com o presente e conta para Meredith o dia em que ele a conheceu. Só que ela se assusta ao recordar que não se lembrava do rosto de William. E quando ela estava se recarregando, ela pede que Ido a leve para o dia que conheceu William. Só que, para a surpresa dela, Meredith encontrou o suposto homem mascarado que agarra ela falando que ela estava sem tempo e precisa relembrar do seu passado. Meredith acorda assustada e William tenta acalmá-la depois desse sonho, enquanto ela completava sua carga. William fala para ela dormir com ele essa noite. Enquanto Meredith está no quarto, William vai até o lado de fora para jogar a almofada que ela havia feito para ele no lixo. No outro dia, William em seu trabalho vai certificar como está uma das robôs que ele havia salvado e percebe a forma rude que ela está tratando ele. E William imagina que ela possa ter restroços da sua antiga programação feita pelas pessoas que havia roubado ela, e ordena que ela vá para a empresa com ele para que ela seja reconfigurada. Só que a robô corre dele para evitar esse processo e pula da janela. Meredith, em seu procedimento diário, se assusta ao perceber que Louise estava em sua casa, alegando estar feliz com o progresso dela, e fala que o suposto homem mascarado quer encontrá-la e fala que seu marido William é uma farsa. Na empresa, William fala sobre o acontecido anteriormente com a robô que saltou da janela com o seu supervisor da empresa, e ele diz que às vezes isso pode ser um erro na programação delas que acaba fazendo elas agirem de tal forma. Em sua casa, Meredith fala sobre um encontro com Louise em sua casa que deixa William muito assustado. Ele liga para seu companheiro Jack para pedir por ajuda, e quando Meredith estava sendo carregada, eles conseguem ver tudo o que estava acontecendo ali, até que sua carga fosse concluída. Meredith, em seu sonho, está em uma casa assombrada onde encontra com um homem mascarado. Ele revela sua identidade e alega se chamar Ken, e que ele é o namorado de Meredith, e que William havia apagado a sua antiga memória. William e Jack armam uma emboscada para eles irem até onde o sonho de Meredith mostrava, e quando ele chega lá, William não encontra nada, somente um manequim disfarçado como se fosse um homem mascarado, e volta para casa imaginando que ele teria ido até a casa dele para pegar Meredith. Só que chegando lá, ele percebe que Meredith acabou de completar a sua carga e voltar do seu sonho. Meredith o questiona sobre o seu sonho e pergunta o que está acontecendo, e William fala que Ken tem uma organização que invadem sistema das robôs para as colocarem contra a empresa em que ele trabalha. William fala com Jack sobre a invasão de Ken no sistema de Meredith, e para conseguir achar ele, Meredith e William entram em um sonho juntos, e eles vão parar em uma floresta onde Ken aparece, e William ordena que Meredith saia dali, e eles rolam em uma porradaria e agora ninguém sabe quem é quem. E no meio dessa briga eles acordam, pois a bateria de Meredith superaqueceu. E sabendo das invasões que Ken tem feito no sistema de Meredith, William a leva de volta para a empresa para fazer uma limpeza em sua mente. Lá, Meredith encontra com outros robôs que ensina ela a conseguir bular essa limpeza da mente e dá instruções a Meredith para que ela não passe por uma lavagem cerebral.
O William busca Meredith depois de pensar que sua mente estava limpa, só que ela conseguiu manter todas as informações que ela tinha em sua mente. E na sua casa, ela age como se não soubesse de nada. Louise vai até a casa de Meredith e fala que Ken, o suposto homem, era de fato o namorado dela, e que William havia sequestrado Meredith e a transformado em um robô. Meredith consegue se lembrar desse acontecimento e de outros, e quando William chega em sua casa mais tarde, eles entram em uma discussão, aonde Meredith, muito brava ao perceber que William fez a vida dela virar de cabeça para baixo e tomado ela do seu namorado Ken, Meredith finaliza William com a almofada que ela havia feito. E o filme termina com Meredith se juntando às manifestantes para se virarem contra a empresa Wife-like, que manipulava as pessoas para as transformarem em robôs, para satisfazer os desejos obscuros e impuros dos seus donos.